Sejam todos muito bem-vindos à base. Nessa sequência de 3 aulas eu vou ensinar para vocês, eu vou, na realidade, compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive ao decorrer desses anos atendendo pessoas, né, falando com pessoas do fitness, né, emagrecimento, mas relacionado principalmente ao seu comportamento. Nós estamos chegando aí, passando na realidade de 10 mil pessoas atendidas em todos os nossos programas, tanto no DSE quanto no DSF, tá? Quanto nos atendimentos em consulta, né, em clínica. E a gente vai aprendendo muita coisa. E são coisas que a gente aprende, são informações que nós pegamos exclusivamente com a prática, exclusivamente com a experiência e o entendimento das coisas que estão passando ali. E a gente vai aprendendo por esforço. É quando você vê algumas situações que são padronizadas, que acontecem várias e várias vezes, e você precisa ter a vontade, a motivação correta para ir atrás, para tentar explicar e compreender realmente aqueles fenômenos que estão acontecendo ali. E o que o DSF fez por mim, né, todos os programas, todo esse período de atendimento, me fez pensar bastante. E é por isso que eu venho aqui compartilhar com vocês a base, tudo o que é mais importante antes mesmo de você começar a sua alimentação mais saudável, tá? A ideia de fazer esse projeto aqui é uma ideia voltada a áudio, tá? Então você vai perceber que aqui não tem qualidade de vídeo, né? Se você está assistindo o vídeo, você vai perceber que a qualidade do vídeo não está profissional, você está me vendo em alta resolução, né? Ótimo, tá tranquilo, mas não tem aquele cenário bonito, não tem aqueles cortes. A ideia realmente é uma conversa e a ideia principal era compartilhar por meio de áudio. Eu vou compartilhar por meio de áudio, porque eu quero que você me ouça também fazendo as coisas. Eu quero que, se você quiser assistir a aula agora, assista, depois você pode ouvir de novo, né? Mas eu gostaria, assim, que você, em um momento mais tranquilo do seu dia, parasse para ouvir as coisas que eu vou falar, porque muitas coisas estão relacionadas ao seu dia a dia e é preciso a gente ter essa consciência, né? Muitas vezes você para ali para assistir a aula, você acaba divagando, você acaba mexendo no celular. E eu não quero isso. Eu quero que você vá, por exemplo, fazer um cardio, fazer uma caminhada ouvindo as coisas que eu estou falando, tá? Pela segunda vez, por exemplo. E eu resolvi compartilhar todas essas informações com vocês justamente porque existe um padrão de comportamento muito claro que a gente percebe nas pessoas que têm resultados e pessoas que não têm resultados e aquelas que sofrem para ter resultados. E esse padrão é muito claro não apenas na dieta, não apenas relacionado ao fitness, né, mas em praticamente tudo que a gente faz na vida. E eu comecei a perceber em mim, né, tanto as coisas que eu faço na parte física, na parte de saúde, na parte da nutrição, mas também relacionadas ao meu estudo, aos meus estudos, ao meu trabalho, tudo isso tem muito a ver. Porque a velha premissa de que da maneira que você faz uma coisa, você tende a fazer todas as outras. E da maneira que, olha isso, pega essa aqui, a maneira que você faz as coisas básicas da sua vida, né? Se você pega lá a pirâmide de Maslow, né? Você dá um Google aí, você vai ver a base da pirâmide de Maslow, né? Comer, se reproduzir, descansar. Se você faz mal a base da pirâmide, você vai fazer mal todo o resto. E por mais que você acha que você está se dedicando, por mais que você ache que você está sendo um bom profissional, que você está acima da média, ao negligenciar a base dessa pirâmide, você já está abaixo do que poderia ser. Pode estar melhor do que alguns, mas abaixo do que realmente poderia ser, porque está negligenciando a sua base. A gente vai falar da base aqui. Tá? Então, essa foi a minha ideia de trazer esse conteúdo para vocês, para desenvolver realmente essa mentalidade um pouco mais esclarecida, esclarecer as coisas, o porquê que algumas pessoas conseguem tão facilmente, né? Isso não vinculado à personalidade, que a gente tem aqui
muito claro, né? Se você busca lá o Big Five, quem entra no DSF faz ali uma. Ele vai preencher um questionário e tudo mais, vai fazer um teste, a gente vai identificar o perfil, a personalidade das pessoas, né? Alguns traços de personalidade indicam que você vai ter mais sucesso em fazer a dieta. Simplesmente porque isso está relacionado à disciplina. Algumas pessoas que têm um determinado traço de conscienciosidade, elas têm uma facilidade de seguir processos, de ter disciplina. Mas eu não estou falando disso, tá? E eu não estou falando de questão genética mesmo, estou falando do comportamento em si. O que faz algumas pessoas terem mais resultados do que outras na dieta. E a primeira coisa que eu preciso esclarecer para vocês aqui é o que é dieta. Dieta, tem muita gente que confunde o termo dieta ainda com o regime, né? O regime que é aquele limite imposto que você deve comer apenas aquilo, que dá a ideia realmente de regime militar, de restrição. E tem outras pessoas que vê a dieta apenas como uma alimentação saudável, que tem muito mais a ver, mas também não é só isso. Quando a gente fala de dieta, a gente está falando de um estilo de vida, dietai, do grego, né? Dietai, a origem da palavra. Eu quero trabalhar a origem das palavras aqui para vocês, com vocês, para que faça sentido. Então, dietai é estilo de vida. Quando você busca uma dieta saudável para que você alcance um objetivo estético, para que você alcance um objetivo na sua saúde, melhor ali do seu desenvolvimento e tal, você está buscando um estilo de vida, né, que tenha uma alimentação saudável, nutritiva, para te fornecer todos os nutrientes necessários dentro de um limite imposto. Qual que é esse limite que você vai impor? O limite a gente impõe de acordo com o seu objetivo, tá? Então, se o seu objetivo é emagrecimento, se o seu objetivo é só melhorar ali os padrões de gordura visceral, os seus exames, a sua saúde, aumentar a sua imunidade, a gente vai impor alguns limites para alcançar isso. O limite ele é importante, tá? A disciplina ela é liberdade nesse sentido, porque dentro desse fragmento você tem a liberdade, mas é dentro desse fragmento e você precisa entender isso, tá? Então essa é a grande questão. A alimentação dentro de uma dieta, ela é parte do processo, ela não é apenas o processo, ela é parte do processo da dieta. E aí que a gente começa a entender a base. Eu posso te dar a dieta mais saudável possível para o seu organismo. Vamos lá, a gente, se fosse possível, né? Porque isso não é possível. Traçar lá os seus genes e encontrar todos os alimentos que poderiam te fazer mal e os alimentos que vão te fazer bem. Eu sei que tem gente que vende essa ideia e estão sendo picareta com você, tá? Porque isso não existe. Isso é uma promessa da ciência para alguns anos, para algumas dezenas de anos talvez, porque os estudos são muito rasos. Então, quando a pessoa fala, a gente fez aqui o seu traço genético, você não pode comer cenoura, cara, isso é uma picareta gigantesco ainda, tá? Só pelo seu traço genético, isso é uma picaretagem absurda. E aí você vai com esse pensamento, né? Vamos, digamos que se fosse possível fazer isso, encontramos a melhor dieta do mundo para você. Talvez você não vá conseguir fazer. Talvez você não vá conseguir fazer essa dieta porque ela desconsidera todos os outros fatores da sua vida. E é isso que a gente precisa entender. A dieta, a sua alimentação saudável, ela precisa englobar todos os outros fatores da sua vida. A dieta, ela vai envolver ambiente que você está inserido. A dieta envolve a rotina que você tem. E a dieta envolve as pessoas que convivem com você. O ambiente, né? A gente fala do ambiente, a gente já pensa lá, por exemplo, na cultura familiar, na cultura do local que você vive, tá? E muitas vezes, alguns casos, né, os microambientes a gente consegue modular. A gente consegue modular o ambiente da nossa casa, muitas vezes pouco ainda, né? Porque você tem pessoas que estão morando com você ali, pessoas que não estão fazendo dieta, pessoas que a primeiro momento não estão fazendo, não estão com interesse de mudar o estilo de vida, e você está ali, então você tem que manipular o seu microambiente o máximo possível. Você vai colocar
Se você quer treinar, por exemplo, cedo, você vai manipular todo o seu ambiente. Você vai deixar a sua roupa pronta, passada, a escova de dente já com a pasta de dente em cima, tudo certinho ali para você levantar. Sei lá, tem uma cafeteira programada já, né? Se você tem essa dificuldade, tem uma cafeteira programada. Você vai acordar, você vai colocar a sua roupa, você vai fazer a sua rotina ali de higiene, vai no banheiro, já tem tudo um microambiente, uma rotina e um microambiente extremamente planejado ali para você alcançar o seu objetivo. O que ferra com ambientes? Pessoas, tá? Se você é a pessoa que mais ferra com qualquer ambiente, certo? Qualquer ambiente você é a pessoa que mais ferra. Mas tem outras pessoas que têm impacto também na sua vida. E você vai ter que aprender a lidar com isso, tá? Porque a partir aí que a gente vai começar a entender, né? Antes de eu falar para vocês de como que vai funcionar esse entendimento, a gente precisa perceber como funciona a cabeça, o padrão de comportamento de algumas pessoas. É preciso entender que se você deixa de ir na casa da sua avó porque lá vai ter bolo e você não se controla, você não tem um estilo de vida saudável. Você ainda é escravo das suas vontades. Você é escravo de suas vontades, esperando simplesmente um momento de um ambiente fraquejar para perder a linha. E é por isso que o final de semana não dá certo para você, porque você ainda não tem um estilo de vida saudável. Você ainda não tem uma dieta, tá? Você está tentando controlar minimamente a alimentação, só a alimentação você quer controlar, sem considerar todas as outras questões. Chegou o final de semana, saiu da rotina. Saiu da rotina, às vezes você nem tem ninguém, às vezes você não tem nem pessoas junto com você, mas o simples fato de sair da rotina já é um pré-requisito ali para que você saia comendo tudo que tiver. Ou então algumas pessoas chamam você para sair, simples fato de estar com aquelas pessoas, você já se sente no direito. Então, assim, se você estiver esperando o tempo todo as condições ideais para que o ambiente esteja ok, as pessoas ajustadas e a rotina toda certinha, você nunca vai conseguir. Tá? Você nunca vai conseguir. Qual que é o nosso trabalho aqui? Aceitação. Eu preciso aceitar algumas coisas como elas são e não tentar mudar. Tá? Esse é um princípio estoico. Quem me segue aí sabe que eu aprendo muito a respeito do estoicismo, mas é isso. Foca naquilo que você consegue controlar. O que você não consegue controlar, você vai aceitar. Você vai aceitar do jeito que é. Mas você não é passivo. Você não é passivo ao ambiente. Cara, eu tenho aqui toda a minha comida ajustada. A minha esposa é um exemplo, né? Aqui em casa não é assim. Mas vamos colocar o contrário. Você, mulher, porque é mais comum, começou a fazer a sua dieta, tá preocupada ali, comprou as frutas, comprou isso e aquilo, e o marido não tá nem aí. Ele não se importa. Ele vai comer lá traquinas dele, né? Eu sei lá o que ele vai comer. E ele não se importa, ele não quer deixar de comprar essas coisas, tá? Você vai conversar uma vez, duas vezes, não vai resolver, você aceita. Aceita que vai ter em casa. Mas você não é passiva. Você não é passiva ao ambiente. Você tem a capacidade de ignorar aquilo. Você tem a capacidade de não comer aquilo. Isso é treino, tá? Isso é treino. É aquela coisa, né? Você sabe o que deve ser feito, mas parece em alguns momentos que tem alguma força invisível que, que puxa você e não permite que você continue fazendo. E essa força invisível, ela é simplesmente você sendo passível ao meio externo. É você sendo passivo àquilo que você não controla.
Porque quando você tenta controlar o que você não controla o outro, né? Você não controla o ambiente que o outro coloca para você. A partir do momento em que você tenta controlar e você não consegue, isso volta para você como uma forma de força invisível que você acaba cedendo. Então, o nosso primeiro ponto aqui, pessoal, é controlar aquilo que nós controlamos, as nossas ações. E quando a gente pensa em aquilo que nós controlamos, não é muita coisa. Nós controlamos simplesmente as nossas ações, os nossos pensamentos, né? No sentido de aceitar ou não os pensamentos, você não controla, eu não vou pensar em elefante. Pronto, você está pensando no elefante agora. Mas a aceitação desses pensamentos, né, a gente controla isso, a gente consegue deixar isso bem esclarecido na nossa cabeça. E aí, quando você começa a perceber qual a grande diferença dessas pessoas que conseguem, nesses ambientes mais dificultosos, mais difíceis, como que elas conseguem alcançar esses objetivos, a gente vai em uma palavra, que está tendo muita confusão nessa palavra, muita gente está confundindo as coisas, tem muita gente falando besteira, né? Galera grande aí da mídia, que na verdade é um problema de descuido. A pessoa não percebeu o que ela está falando. Talvez o que ela fale faça sentido, mas ela gera confusão na cabeça das pessoas, que é a motivação. Essa frase que fala assim, não, porque você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Essa é uma das frases mais idiotas que existem. Essa é uma das frases mais burras que existem. Como assim você não precisa de motivação? Basta você separar a palavra, entender a palavra é motivo para a ação. Se você não tem um motivo para a ação, por que você vai fazer? Se você não tem um motivo para fazer dieta, por que você vai fazer? Se você não tem um motivo para estudar, por que você vai fazer? Ah, eu estou estudando aqui russo. Por quê? Ah, é disciplina, cara. Disciplina. Eu tô. Tá, mas e por que você tá estudando russo? Disciplina, cara. Tá, mas e por quê? Não, foda-se a motivação. O que importa é a disciplina. Tá, cara, mas por que você tá fazendo russo? Ah, porque eu tô com interesse de abrir uma agência de intercâmbio pra Rússia. Ah, tá. Esse é o teu motivo. Por que você tá fazendo dieta? Ah, cara, porque, sei lá, tem que comer bem, né? Disciplina, disciplina. Tá, mas e por que você tá comendo bem? Não, porque é disciplina. Mas por quê? Qual é o motivo que tá fazendo você comer bem? Ah, porque eu quero ficar sarado, quero ficar trincadinho. Entende? Esse é o motivo para sua ação. As pessoas estão confundindo a motivação com a força de vontade, com a vontade. Quando você acorda de manhã, que o despertador toca às 6 horas da manhã para você fazer um cardio e você não quer fazer, não é a motivação que não tem. Você não tem a força de vontade, você não tem vontade. Aí sim você precisa da disciplina. Então foda-se a minha vontade. O que importa é a disciplina. Para quê? Para alcançar aquilo que eu tenho como motivo para fazer. Então a motivação ela tem que estar constantemente na sua cabeça, o motivo para a ação. Eu estou fazendo isso porque eu quero isso, cara. Eu estou fazendo isso, não tem. Para e pensa, por que que você vai fazer alguma coisa se você não tem um porquê fazer? Entende? Não tem um sentido. Ah, que nem tem essa galera que tá levantando 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã, porque algum infeliz de um youtuber fala que isso é melhor. E a pessoa acorda 4 e meia da manhã para tentar ler um livro, ela não consegue ler o livro. Tá todo zoado o ciclo circadiano dela. É uma pessoa que ela necessita acordar quando o sol nasce, né? Sei lá, 7, 8 horas da manhã. A pessoa necessita dessa quantidade de sono, mas ela tá ferrando
todo o sistema dela porque algum youtuber falou pra ela que 4:30 da manhã é um bom horário pra acordar, e essa pessoa tenta ler, não consegue, ela tá toda confundida na cabeça dela, e ela tá lá, por quê? Porque ela quer criar disciplina. Pra quê, cara? Pra quê, cara? Qual que é o motivo pra tua ação? Começa a pensar agora, qual que é o motivo pra tua ação? E sem hipocrisia, tá? Sem hipocrisia. Aqui a gente está falando da maioria é estética. A maioria é estética. Isso não é ruim. Ser para estética é bom, tá? A única coisa que você não deve fazer é negociar a sua saúde. Mas ser para por estética é ok, cara. Tá? Ah, eu quero ficar mais magra, eu quero entrar naquela calça. Esse é o meu motivo. Legal. É estética. É um motivo vazio? É. E eu já vou voltar a falar sobre isso. Entrar numa calça é um motivo vazio. Olhar no espelho e gostar é um motivo vazio. A gente precisa entender o significado desse motivo. E eu já vou voltar aqui para falar sobre isso. Mas no primeiro momento, a gente tem essa motivação. Quanto mais forte for esse motivo para a gente agir, esse motivo para a ação, mais fácil e mais dedicado nós vamos ficar. Tá? A força de vontade, ela é como se fosse um músculo, tá? Você precisa exercitar ela. Se você é o tipo de pessoa que aceita um doce toda vez que alguém chega e dá um doce pra você, você nunca vai desenvolver força de vontade. A força de vontade chega num momento em que você vai falar, cara, não, obrigado, eu não quero esse doce. E aí você vai ficar corroendo aquilo. Puta, eu precisava comer um doce, cara. Eu precisava comer aquele doce. Eu tô com vontade, eu tô com vontade, eu tô com vontade, eu tô com vontade. O que muita gente faz? Muita gente vai lá e cede, pega o doce e come. Quando você nega, você vai sofrer, você vai ficar calejado. E vai chegar um determinado momento que essa força de vontade ela vai ser tão simples que a pessoa vai te oferecer o doce e você vai estar ali trabalhando, focado em alguma coisa, e você vai falar, não, obrigado, não quero agora. Aí eu cresci. Aí eu entendi como funciona uma força de vontade. Eu preciso passar por esse processo para negar. Vou te dar um exemplo. Conheci um lutador, tá? Como vocês sabem, lutador de MMA, a pessoa necessita perder peso, fazer o corte de peso muito rápido, né? Às vezes pega ali 15 dias, 10 dias, assim, muito puxado para perder peso, mais a fase de desidratação no final. E antes da fase de começar a dieta, para cortar peso, ele ia na pizzaria, tá? Rodízio de pizza, rodízio de carne, sushi, ia com a família, ia com os amigos. A galera pedia rodízio de pizza, a galera pedia lá rodízio de carne. Ele sentava e comia o filé de frango com a salada, os legumes ali. Nossa, Lincoln, mas que cara mais trouxa fazer um negócio desse. Não, cara, você que é trouxa se você pensou isso. Olha o motivo para a ação dele. O motivo dele é profissional. Eu sei que daqui 7 dias, quando eu estiver na pior fase da minha dieta, quando eu estiver no pior estado, a minha mentalidade ela já vai estar construída. Se eu ficar, agora aqui, hoje é o último dia, vamos fazer uma despedida, porque amanhã eu vou começar a dieta. Todo final de semana vai ser uma despedida para você, porque você não conseguiu entender isso ainda. Você não conseguiu entender que a força de vontade ela é construída com negação após negação. Eu me nego a ficar deitado na cama, eu vou levantar. Eu me nego a pegar esse a mais de comida, não vou pegar. Então a força de vontade ela é construída com os nãos que você dá. Quanto mais não você dá, maior fica a sua força de vontade. Se a sua força de vontade fica grande,
o seu autocontrole fica grande, porque força de vontade e autocontrole é basicamente a mesma coisa. O seu autocontrole ele é como se fosse uma bateria, tá? Autocontrole, você vai negando as coisas, você vai, né? E a importância, então, de você manipular muito bem o seu ambiente, você vai negando as coisas, você vai fazendo, não, eu não quero, não, eu não quero. E aí vai chegar o final do dia, você vai chegar em casa, como que tem que estar teu ambiente, cara? Teu ambiente não pode ter doce, teu ambiente não pode ter cerveja, o teu ambiente tem que estar com uma marmita pronta te esperando. Porque se você chega em casa no final do dia cansado, com todo o seu autocontrole, a tua bateriazinha de autocontrole toda esvaziada, toda vazia, você vai pro iFood, tá? Então você tem que ter esse controle, você tem que ter esse autocontrole, tá? E aí você deve estar falando aqui, né, que eu acabei de falar pra você, tá? Mas eu mesmo, eu, Lincoln, no meu Instagram, já falei várias vezes. Se você se olha no espelho e não gosta, a estética é legal, você pode mudar a sua vida, você pode ser saudável, você pode ter um corpo legal. Como que eu tô falando que, como que eu posso dizer, quer dizer que eu sou hipócrita em falar que entrar num vestido, entrar numa calça é um motivo vazio? Isso por apenas isso é um motivo vazio. A gente precisa entender o contexto, o motivo real. E aí eu quero te trazer, e eu vou cutucar nessa ferida sua. O motivo real que a gente tenta trabalhar a nossa estética é 99% das vezes alguma coisa que machucou a gente. Tem 1% que é daquela galera né, que é um pouco mais egocêntrica, muito mais vaidosa. Aquela galera, porque hoje se você pega a galera ali dos 30 anos, né, galera acima de 30 anos que se cuida, que está preocupada com estética, aquela coisa, de 25 a 30 anos ali, você vai perceber que eram pessoas que sofreram mais na adolescência. E por incrível que pareça, muito engraçado, as pessoas que foram muito bonitas e tiveram muita atenção na adolescência, elas tendem a não cuidar tanto mais da estética depois de um certo período de tempo. Como as coisas se invertem, né? Eu quero que você pare e lembre aqui das pessoas que eram da sua escola quando você tinha 12, 13, 14 anos, que eram as pessoas que mais chamavam a atenção. Aí você vai ver como essas pessoas estão hoje. Algumas se perderam muito, né? Pode ser até uma das. Você pode ser, você que está me ouvindo, pode ser uma dessas pessoas que tinha muita atenção na adolescência, acabou se perdendo, acabou ganhando muito peso, agora está desesperada, porque não está sabendo lidar com isso. E por outro lado, tem aquele outro carinha lá, que era o gordinho, né? Por exemplo, eu, que era o gordinho na adolescência, que sofria de certa forma um bullying, mas a gente não entendia muito bem como bullying naquela época, então os efeitos colaterais eles eram um pouco menores do que é hoje porque a gente não tinha essa consciência, mas aí você vai trazendo todo esse aprendizado pro resto da vida e algumas marcas ficam. E você busca melhora na sua estética, né? Algo ali que você não quer perder, porque você já passou por alguma coisa ruim. Então, quando uma mulher ou um homem quer colocar uma calça, e aquela calça significa alguma coisa para ele, é porque ele passou alguma vergonha, alguma coisa negativa com aquela calça, com aquilo que representa. Então não é a calça que você vai entrar, é o que ela representa para você, o problema, tá? Eu, quando era adolescente, eu ia pra praia de roupa. Eu entrava no mar de camiseta, de bermuda e camiseta, de tanta vergonha que eu tenho, que eu tinha, né? E hoje, pra mim, mesmo trabalhando com fitness, não é uma coisa natural, por exemplo, como muitos homens chegar e tirar a camiseta no meio de todo mundo e ficar tranquilo. Pra mim isso não é uma coisa natural, porque eu passei muita vergonha quando eu era adolescente, eu tinha essa vergonha. Não foi trabalhado isso em mim, né? Não foi trabalhado naquela época, não tinha esse do jeito que é trabalhado hoje, essa aceitação do seu corpo. Cara, você é uma criança, você é um adolescente, né? Mas o adolescente já tem aquele problema. A gente não tem não tinha esse trabalho
mais voltado à consciência das pessoas, tá? Era tipo, você tá gordo, você tá feio. Pronto. Então, o corpo gordo, ele gera né, certo afastamento da sociedade, não aceitação, e a pessoa que está acima do peso, ela também é uma baita preconceituosa, mesmo que seja com ela mesma. E aí, quando tem algumas pessoas que falam, não, mas é que você tem que se aceitar, você tem que ser, né? Você tá ali com um pouquinho de gordura, ok, cara, mas não tem problema. Aí, quando as pessoas começam a falar assim, aquele cara que é preconceituoso, inclusive aquele cara que tá com excesso de gordura, que é preconceituoso, eles vão falar lá, ó, querendo colocar a aceitação da obesidade. Não é isso, cara. Não é isso, tá? Tem duas coisas diferentes aqui. Quando eu falo pra você que você tem que cuidar da parte estética, porque é claro que se você cuida ali da parte de emagrecimento, isso vai te promover mais saúde, mas não tem nada a ver com a estética nessa questão. Nessa questão não tem nada a ver com a estética. Tem a ver com a sua saúde. Excesso de gordura corporal aumenta risco de morte, pronto. Excesso de gordura corporal aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de infarto, tá? Aumenta risco por mortes por todas as doenças, né? Não transmissíveis. Então, você vai ter morte por diabetes, por exemplo, ou amputação de membro. Você vai ter síndrome metabólica, impotência, né? Mortes, por exemplo, por problemas cardiovasculares, por derrame, acidente vascular cerebral, cânceres. Isso é uma coisa. Essa é a bolinha aqui. Agora a gente está falando de aceitação, é aqui, outra coisa. E alguma coisa te machucou ali para fazer com que você queira mudar o seu corpo e aquilo te representa para você. E de certo modo, né, trabalhando isso com você, a gente consegue gerar um entendimento até certo ponto de você trabalhar a estética a seu favor nesse caso. Mas o problema é que pessoas assim que sofreram com esse tipo de preconceito, que são machucadas com isso, elas nunca conseguem estar satisfeitas, elas nunca vão conseguir estar satisfeitas e por isso que elas precisam trabalhar isso também em questão de terapia. E isso é um ponto que é interessante a gente entender aqui. Esse é um dos primeiros padrões aqui, tá? Então, se você já percebeu, vou listar aqui os 3 padrões que a gente falou de comportamento, né, até agora. O primeiro é a manipulação do ambiente, das pessoas e da rotina. Você tem que ter isso. Não tem como você ter resultados sem você ter a manipulação desses 3 fatores. Tá? O segundo, motivação. Encontrar a real motivo para sua ação. Tá? Encontrar o real motivo para sua ação. E não é só o emagrecer, eu quero emagrecer. Não, a gente vai ter que entender lá atrás, esse subjetivo, o que está fazendo você querer emagrecer. Porque o mais triste é, ah, Lincoln, eu quero por saúde. Eu aposto que não, tá? Pela experiência que a gente tem, eu aposto que não. E se você está falando que sim, é muito provável que você tenha passado um susto, tá? Porque a maioria das pessoas que buscam apenas saúde, quando fala de melhora de perder gordura e tal, são pessoas que tiveram algum susto na saúde. O cara teve que ir pro hospital porque a pressão dele estava explodindo, o cara teve que ir pro hospital porque a diabetes estava com uma resistência à insulina lá em cima, teve uma pré-diabetes, a pessoa estava lá com triglicerídeos estourando, colesterol lá em cima, né? Teve ali um problema quase, sei lá, teve um infarto. E isso assusta a vida. O cara para e pensa, mãe, eu não vou ver meus filhos crescer, cara. Eu não vou ser pai, cara. Eu vou perder tudo. Minha mãe vai perder um filho. E aí o cara fala, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Esse cara, ele muda mais pela saúde e a estética acaba sendo uma consequência. Quase todo mundo a gente faz o processo inverso.
Porque a saúde, ela não é tangível, você não vê. Você consegue perceber ela. Você percebe a saúde, ela é subjetiva. E aí, com a estética, a gente busca a estética, tá certo? Você emagrece e você começa a sentir os efeitos positivos na sua saúde. Agora, se eu começo a te dar uma dieta e você começa a se sentir bem, você tá mais disposto, você tá mais. Tá se sentindo mais leve, consegue treinar melhor, até a roupa tá servindo bem, mas se você não perde 1 quilo, você não perde 500 gramas, o que você vai falar? Esse nutricionista não presta, eu não emagreci nada. Então todos os outros fatores relacionados à saúde, teus exames, o teu bem-estar, vão ser completamente ignorados. Por quê? Porque você não consegue enxergar. Então a gente trabalha a estética, né? Buscando a tua saúde. Então a gente não negocia a saúde, a gente busca a tua saúde com a estética. E é isso que você tem que entender. Quando a pessoa ela não entende isso, quando a pessoa vai pura e simplesmente pela estética, ela faz um monte de cagada que leva ao efeito sanfona. Aí a pessoa começa a perder peso, aí a pessoa passa lá 3, 4 meses, ela volta e ganha tudo de novo. Aí toda vez que tem o efeito sanfona, para você que já passou por isso, e para parar de passar por isso, toda vez que você tem esse efeito sanfona, fica cada vez mais difícil de você emagrecer. E se ficando cada vez mais difícil de emagrecer, né, vai ficando cada vez mais fácil de você desistir. Vai ficando cada vez com a sua força de vontade menor. E tudo isso aconteceu simplesmente porque você não compreendeu uma coisa, que deve ser olhada com mais profundidade, que é o motivo para a sua ação. Não é só emagrecer para entrar na calça, não é só emagrecer para ir para a praia, não é só emagrecer para mostrar para os outros, caralho. Para e pensa o motivo, por que que você está fazendo. Pessoas que conseguem seguir a dieta assim com maestria, é claro que sempre vai ter uma caída, vai comer mais ali, aqui, né? Até eu faço isso até hoje, mas voltam, tem constância, mantém-se para o resto da vida, quem tem um motivo, uma motivação certa na cabeça. Porque com um motivo certo na cabeça, cara, você vai construir força de vontade, você vai construir o autocontrole. Se você não sabe o porquê que você está fazendo, não tem como ter disciplina, não tem como ter disciplina sem saber o porquê, tá? Então entenda isso, ter o motivo certo. Na próxima aula, tá? A gente vai acabar aqui, vou te provocar. Na próxima aula, no nosso próximo encontro aqui, eu vou ensinar você a encontrar o motivo certo, o motivo correto. Isso com base na filosofia de vida realmente que a gente está buscando aqui. Fui pesquisar lá com os estoicos, né, com os filósofos antigos. Eu gosto de conversar com os mortos. Né? Conversar com os mortos é ler livros antigos, quando as pessoas criavam as coisas do absoluto nada para explicar para os outros. Tudo que eu vou falar aqui para você, você vai encontrar nos livros dos estoicos, você vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar em muitos desses coaches por aí que existem hoje em dia. Mas eu vou te falar de uma maneira mais fácil, mais reta, direta, para você solucionar esse problema. E entenda que se você hoje está passando por um processo de, de descontrole alimentar, se você tem aí dificuldade de seguir no seu final de semana, se você tá com dificuldade de fazer qualquer tipo de estratégia aí de dieta e tal, se você tem efeito sanfona há muito tempo, é porque o teu motivo não tá muito claro ainda, tá? O teu motivo para ação não tá muito claro ainda, porque se tivesse muito claro para você o que que você quer realmente, cara, você faria tudo, tá? Você iria no médico, você iria aquilo. E aí o que eu te falo? O motivo para sua ação muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem relação direta com a tua estética. O motivo para a tua ação
ela não tem relação direta com o seu corpo, tá? E na próxima aula eu te explico melhor sobre isso. Vou deixar você pensando aqui. Abraço para você.